Market News, parte 2, com uma análise mais fundamentalista do que está acontecendo com esse mercado americano e quais as repercussões que podem acontecer aqui no mercado brasileiro. Bom, deixa eu fazer um update para vocês, porque tem muita coisa acontecendo, tá? E apesar de graficamente a gente ainda tá muito bullish, muito cuidado, porque tá acontecendo uma coisa muito horrível, tá? Tanto da parte dos criptos, enfim, mas o BTC continua firme e forte, que BTC não é cripto. As pessoas ainda não entendem o BTC, mas isso aqui é outra história para a gente conversar um outro dia. Então, o que aconteceu? Tem várias corretoras quebrando por causa desse cara que tá tremendo aqui na cadeira, tá? O que é o que é? Que envolve Ucrânia, que envolve Zelensky, que envolve Biden, que envolve lavagem de dinheiro e ainda por cima cripto. É isso que está acontecendo agora. Esse cara é o Bankman. E depois tem uma outra menina lá que é Fried. Isso significa banco ferrado, fritado, entendeu? Como é que o cara vai investir num negócio que chama banco fritado? Não tem cabimento, né? Então, aparentemente, tá tudo ligado com a Ucrânia, tá tudo ligado com os petistas americanos que fizeram uma confusão, pegaram o dinheiro que era para estar investido na Ucrânia, colocaram nessa moeda aqui que é o FTX. Aí esses dois carinhas aqui, esse mais uma outra menina e mais um outro cara lá, já conseguiram fazer um monte de confusão. É uma confusão louca para daí no fim esse dinheiro ir parar na mão das contas dos petistas americanos. Tem também um negócio desse. Então, assim, os caras são muito profissionais, esses petistas americanos, porque, cara, é uma bandidagem que é inacreditável. Então, assim, tem essa coisa das criptos pegando, tá? Gente, pra ter uma noção, até Gisele Bündchen veio investir aí nessa moeda. É uma confusão louca. Agora, o PL vai pedir anulação aqui das eleições, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, porque o cenário no Brasil fica muito instável. Os investidores estrangeiros, eles fogem com esse tipo de situação, né? É muito ruim a gente já ter essas desconfianças aí do que aconteceu, do que não aconteceram aí nas eleições, né? E assim, não tem como negar o número de pessoas na rua protestando, gente. E não é só pessoas, porque a maior parte da mídia nem tá falando absolutamente nada, né? Por razões óbvias que eu não vou ficar explicando por que aqui, porque vocês sabem o que acontece com quem explica. Então, e aí tem outra coisa muito pior pegando, né? Agora aqui, ó, teve uma bomba que bombeou a Polônia. E a NATO já tá, a OTAN, melhor dizendo, tá falando lá que vão invadir o país para proteger, etc. Mas assim, quem garante que a bomba que foi jogada lá não é da própria Ucrânia, entendeu? Porque essas guerras surreais nos tempos de hoje, sabe, que não tem cabimento. É muito fácil querer começar a Terceira Guerra Mundial. Então, assim, vamos conversar sobre como é o mercado durante guerra. Não é essa facilidade toda que você está pensando, que é vender e ir para a praia. Não, não é. Por quê? Porque tem umas subidas tão fortes que você não acredita que o mercado está subindo. Não sei se vocês repararam, mas o Dow, principalmente o Dow, porque as ações industriais elas estão melhores até do que as ações do Nasdaq e do SP 500, o Dow chegou a menos 7% das máximas, como se não tivesse tido Covid, como se não tivesse tido pandemia, como se não tivesse tido essa crise energética absurda de óleo e gás que nós estamos enfrentando, que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Então, gente, tá ficando tudo muito feio, tá? Só que o mercado até cair, ele demora, e às vezes ele faz loucura. Ele vai até as máximas anteriores. Então, assim, não fica pensando que é tudo crash, porque não é. Então parem com esse negócio. E a outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre o Michael Burry. Esse cara, para mim, sinceramente, ele é do mal. Quando ele tava lá gritando que vinha crash, quando nós estávamos no suporte, quando eu publiquei ali do Market News, contemplem o fundo de 2022, agora o sem vergonha tá falando que tá comprando. Gente, nós estamos na média de 200 do diário, com resistência próxima ali do semanal. Vocês estão de piada comigo. Esse cara tá sendo pago para dizer isso. O filme que o cara fez foi a grande aposta, né?
quando ele ficou muito vendido. Só que agora ele não tá vendido, inclusive ele tá comprado e cheio de ação de prisão. Vai saber por quê. Na verdade, não me interessa, gente. Porque não é possível um cara querer confundir o povo dessa maneira. E as pessoas já estão assustadas, entendeu? Os caras ainda ficam querendo falar que vai voltar máscara, que vai voltar Covid, que vai não sei o quê. Pronto, aí todo mundo vai ficar em pânico de novo. Quem fica em pânico não ganha dinheiro. E se essa palhaçada, né? E assim, os americanos já estão ligados que isso daí já pode ser essa coisa na Polônia aí da própria Ucrânia, a confusão do Biden. O Biden está envolvido em tudo quanto é sem vergonhice possível, que é uma coisa impressionante. Sabe essas coisas que a gente vê no Brasil, do cara que vai para lá com o jaco fretado, que corrupto para cá, corrupto para lá, amigo de corrupto com corrupto. Pois é, eles também estão tendo isso nos Estados Unidos de uma maneira aberta. Então a população tá assim de queixo caído, porque nunca na vida tanta sujeira foi tornada público lá nos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, a gente está passando por momentos muito terríveis, tá? Então, diminuam a mão de vocês. Parem de achar que vocês vão fazer $9.000 em um dia e passar na própria firm. Não é assim. Tem pessoas assim que eu conheço, eles têm 10 contas, 20 contas, e o cara faz 10, $50 por dia. Porque daí se você soma todas as contas, o cara tá fazendo $100.000 por mês. Então assim, gente, menos é mais. Você tem que ficar vivo, você tem que sobreviver um dia após o outro. Pensem sobre isso. E eu vou mostrar também uma outra coisa para vocês que está acontecendo aqui no Brasil. É processado, vai sair. Você vai Os ser índios estão vitimado, bravos, gente. vai ser processado, vai sair dessa função pública. Tem Vai um sair índio da aí que tá integrante intimando dessa os função caras aí do da Suprema Supremo Corte. Nós estamos aqui pra demitir o para cara, poder entendeu? colocar ordem. Tomara que Crise alguém faça alguma institucional está coisa, sendo colocado porque é muita porque o injustiça senhor que a gente tá vendo é aí. bandido, não sabe exercer, Complicado, né, gente? aplicar a lei correta Bem complicado. e está usando. Eu nem vou continuar aqui por causa das palavras que ele tá falando que são meio fortes, tá? E a outra coisa também que está acontecendo é lá nos Estados Unidos, né? Então, lá nos Estados Unidos, eu não vou colocar som aqui, vocês leiam o que está escrito aqui, tá um pouco em inglês, né? Mas você sabe muito bem quem que tá lá nos Estados Unidos, né? E esse cara aqui, ele acabou sendo agredido, né? Pelo um segurança de um desses caras aí que estava lá nos Estados Unidos falando sobre democracia e deu essa briga aqui, né? Então tá uma época muito conturbada que a gente tá presenciando aí, tá? Muitas manifestações, né? Então, assim, já viram, né? O que vai ser de nós, né? Temos que aguardar um pouquinho para ver como é que tudo isso aí vai acabar. Agora, as multas aqui aumentaram para R$ 100.000 por hora para quem estiver obstruindo as ruas, né? Só que as pessoas não estão indo embora, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Na verdade, a minha impressão é que estão juntando mais ainda, né? A grande questão é como é que a gente vai ficar daqui a alguns anos, o que que vai acontecer com a nossa propriedade privada, né? O que que vai acontecer com aqueles que a gente ama? O que que vai acontecer com aqueles que precisam estudar, que precisam trabalhar? Durante toda essa crise, onde tantos países da Europa estão sofrendo tanto que o governo está dando dinheiro para eles pagar a conta de luz, gente. Aqui no Brasil a gente não sentiu. Tá ruim, mas a gente não sentiu, porque lá fora tá muito pior. A partir do momento que essa nossa situação atual mudar, a gente vai sentir. Quem trabalha com saúde não vai sentir. Por quê? Porque o cara
precisa operar e ele vai precisar gastar dinheiro. Agora, e quem não tem isso? Quem não tiver, quem não for da saúde, quem for das outras áreas, como é que vai ficar? Essa é a pergunta que todo mundo precisa fazer. Então, muito cuidado com o mercado, tá, gente? Muito cuidado com tudo que a gente está vendo aí. Esse gráfico aqui é muito interessante. Então, ele mostra os momentos complicados que o mundo passou e qual é o percentual das correções que o mercado atingiu. E acreditem se quiser, mas o pior que a gente viu aqui, ó, gente, foi março de 2009. Eu vi isso acontecer. Foi a crise do subprime e foi horrível. Eu lembro que eu estava lá em Nova York e foi uma coisa indescritível. Então não fiquem achando que quando o mercado tem crash é só vender, não, porque as subidas do mercado bear foram uma das coisas que mais me assustaram. Reparem, nada chegou perto aqui de 2009 e agora o momento que a gente está tendo, né, é um momento bem importante porque a gente chegou ali nesses 27%, né? Todas as vezes que as crises aceleraram, elas tiveram a ver com o Fed ignorando tudo e tentando pivotar, ou seja, tentando baixar a taxa de juros, aquela solução Dilma-like, assim. Eu lembro que a Dilma falou: ah, então se está muito juro alto, então simplesmente diminui o juro. Não adianta, né, gente? Não tem cabimento fazer um negócio desse. O mercado sabe quando a coisa é fake. E se por acaso o Fed tentar fazer uma coisa assim, o mercado vem abaixo, com uma força que talvez a gente nunca tenha visto, tá? Então, muito cuidado, o mercado ainda é bear e a gente tem que abrir o olho. O mais interessante é que a maior parte dos institucionais está extremamente bear, mesmo com essa subidinha. E se começarem a falar em guerra, gente, tenham certeza que ninguém vai comprar ações. A maior parte dos institucionais ainda está posicionado em cash, eles ainda estão em dinheiro. Alguma coisa já começou porque tem buyback, né? Até o final do ano e esses buybacks já começaram, mas não fiquem apostando nisso se vier papo de guerra ou papo de coronavírus de novo. E uma coisa muito interessante é que normalmente o Move ele vai antes do VIX. Então o Move já está começando a ficar ruim, tá? Se vier guerra, gente, é a desculpa que os caras querem para levar o oil lá para cima de 120. Só que detalhe, ele não vai ficar lá. Ele até pode ir para lá, mas ele não vai ficar lá. Porque cada vez menos o oil tem uma coisa que chama open interest, que significa os contratos negociados de oil. As pessoas não estão querendo negociar. Pelo menos não as pessoas com muito dinheiro, né? Então, muito cuidado com isso. Aqui, outra coisa, mostrando aquilo que eu falei, que a maior parte dos institucionais, eles estão ali com o dinheiro parado, eles não compraram ações. É claro que a partir do momento que o rally do final do ano começar, eles vão comprar essas ações, né? Principalmente com esses buybacks que a gente está vendo todos os dias aí acontecendo. Então, o que, que acontece aqui, ó? O SP500 aqui, em roxo, ele está subindo. E os fundos, eles não estão fazendo nada. Tá vendo? Então, eles estão parados ali. É claro que isso pode decretar talvez um movimento de compra interessante, mas não com papo de guerra e muito menos coronavírus. SP500, quando ele vai e os bons não vão, aí começa a ficar estranho, principalmente quando começa a haver um gap muito grande entre eles, né? Esse high yield bonds aqui, que é HYG. A última vez que nós vimos algo parecido foi aqui, ó, gente, que foi um topo. Por isso, abram os olhos. A verdade é que nós estamos na ganância. Então tenham muito cuidado, porque o mercado, quando ele tem crash na ganância, sempre na ganância. Nunca é no medo, nunca é no extremo medo. O VIX que estava caindo agora decidiu querer subir, gente. Tá? Esses dados aqui são de terça-feira, 15 de novembro, quando eu estou colocando aqui para vocês, tá? O VIX ele é inversamente proporcional ao mercado. Então isso aqui mostra que tem medo entrando no mercado. Então aqui, a gente estando ali na resistência dos índices diários, isso aqui fala em favor de uma correção. Não existe possibilidade dos índices americanos ou mesmo o índice brasileiro subir quando tem guerra. Agora, essa suspeita de míssil não é suspeita, é real.
já está sendo noticiada por vários jornais aqui, tá? A grande dúvida é se esse míssil veio da Ucrânia ou se esse míssil aí é russo. Porque se eles começarem a forçar a narrativa que veio da Rússia, aí começa que a OTAN vai querer entrar e aí a gente entra na Terceira Guerra Mundial, né, gente? Aí ferrou. Porque aí nós vamos ter uns 4 anos ou mais, tudo de ano bear. E aí o mercado fica em tendência de baixa ferrada mesmo, viu? A outra coisa muito importante é que nas opções, sempre que você vê a relação put/cal extremamente baixa, as pessoas estão achando que não precisa put, que put é para fracos. E toda vez que acontece isso daqui, o mercado ele acha o topo. É uma coisa impressionante. Esse número aqui, quando ele chega a bater ali em 0,80, é sempre assim. Então, muito cuidado com essa relação put para cal, tá? E olha que tá com cara de querer fazer topo esse SPX. Só que às vezes ele faz umas spikes para cima, né, muito significativas. E é por isso que fica difícil de operar esse mercado. Nós estamos batendo aqui 75 na ganância, gente. As criptos estão maior confusão. Teve o negócio da Luna, tem o negócio do FTX agora, que está puxando outras confusão lá que os petistas americanos fizeram, tá? Que envolve Ucrânia, que envolve essa outra Alameda aqui, que envolve, sabe lá Deus mais o que, mas enfim, o Biden ele tem uma empresa lá na Ucrânia para piorar de tudo, de gás e de petróleo. É muito, muito complicado. A Binance não deve quebrar, porque a Binance é o mundo, porque eu também tô lá, espero que não quebre, tá? Mas assim, eles são. É um mercado muito gigante na Binance, é difícil achar. Se a Binance quebrar, gente, tudo quebra nas criptos, tá? O ideal é você comprar o seu Bitcoin e aí você guardar o teu Bitcoin dentro da tua hardware wallet, sabe aqueles negocinho que parece um chaveirinho de USB? Pois é, você guarda ali, entendeu? Porque aí não tem risco de você perder dinheiro. O problema é quando você deixa dinheiro na corretora e esquece, não faz nada, né? Aí se a corretora quebra, o teu dinheiro pode ir embora. Aí a grande questão aqui vai ser assim, se tiver um rally de final do ano, os fundos, eles não vão querer ficar ali em dinheiro, ficar só em cash. Eles vão querer comprar as ações. Mas a grande pergunta é, se houver risco de guerra, se houver risco de coronavírus iminente, os caras não vão estar nem aí para rally de final do ano, tá, gente? Então a gente teve uma distorção bem significativa do rally do final do ano, que normalmente a gente tem um rally bem significativo que começa em novembro e vai até o final de dezembro, mas sem riscos maiores de coisas piores, né? É claro, se vier o Zelensky falando lá que ó, vai ter paz na Terra e não vai ter guerra nenhuma, pronto, aí o mercado fica todo feliz e a gente vai ter um mega ralizão. Agora, se vier com papo de míssil na Polônia ou em outros países, sem chance. E foi interessante ver que quando o mercado estava na posição mais bearish, né, mais de baixa possível, ali menos 27%, aí que a gente teve aquele movimento de alta bem importante, né, do SP500 e de todos os índices de modo geral, principalmente do Dow, porque as ações industriais elas são melhores, né, tiveram uma melhor performance do que as demais. Tem muita coisa sendo discutida ainda se a China vai parar com a política de Covid deles. Mas a real, gente, é que tá. Não tá com cara, tá? Agora tá se falando também aqui da BlockFi. É que essa BlockFi, ele tinha parceria com a FTX. São os mesmos caras que estão envolvidos, tá, gente? Então não é que tem outra coisa. É que quando descobre um esquema, o negócio cai tudo, né? Então é isso que tá acontecendo. E agora vem de novo o Michael Burry falando de ouro. Muito cuidado. Gente, se tiver guerra, o ouro ele tem um crash tão violento que as pessoas não vão entender. Ele vai para baixo de 1.000. Muito cuidado, tá? Esse Michael Burry aqui, para mim, ele tá sendo pago para dizer essas coisas, porque não é possível. Ele parece estar tá falando sempre o contrário, parece o Kramer, que é aquele outro americano lá, que fala uma coisa e aí acontece o contrário, tanto que até inventaram uma ETF anti-Kramer, porque ela faz exatamente o contrário do que o cara americano fala para daí ganhar dinheiro, entendeu?
Aqui a visão, né, do míssil já atingindo a Polônia é que a Polônia tá do ladinho da Ucrânia, tá? Aí para piorar, os caras ainda estão trazendo o CBDC à vida, tá? Que vai ser essa moeda digital, que vai ser um caos, que eles vão destruir todas as moedas do mundo, né? Eles querem que todo mundo comece com essa moeda, né? Então cada país vai ter a sua moeda. Só que essa moeda vai ser estranha, gente, porque vai ser uma coisa digital e você vai ter um tempo para consumir essa moeda, senão ela se autodestrói. Olha, isso daqui eu não quero nem ver como é que vai ser, mas não deve ser bom. Nada centralizado é bom. Aí na reunião dos comunistas, ou seja, na reunião lá do G20, tem esse cara aqui que fica dando as direções para tudo que é governante de todos os países, né? Onde o Lula é um deles, tá? E aqui está mostrando o que está acontecendo na China. As pessoas com fome estão quebrando os bloqueios, porque elas foram orientadas a ficar em casa, né? Tem drones que passam na China avisando, fique em casa, fique em casa. Senão eles atiram nas pessoas, eles matam as pessoas. Então, assim, vocês estão vendo que o cara tá lá de branco, vestido aqui com a roupa. Parece que isso aqui tá melhorando. Não, gente, não parece, nem um pouquinho, tá? Então, essa hipótese aí que tá tudo melhor porque na China já tá tudo melhor, eles vão enfraquecer a política contra a Covid deles, não, duvido, sinceramente. O que a gente tá vendo agora é um mundo muito louco, que a pessoa fala, eu sou o Tom Hanks, entendeu? Ou se identifica com um animal, ou se identifica com um sexo diferente. E aí todo mundo tem que engolir, porque o louquinho lá tá se identificando com coisa estranha, entendeu? Então, assim, gente, a pessoa pode dizer que ela é um piano, tá? Mas não vai mudar a realidade econômica que nós estamos vivendo. Então, o mercado está subindo, a economia melhorou? Não. Mas e lá nos Estados Unidos? Bom, nos Estados Unidos não tem ainda um dado objetivo que o que realmente está acontecendo vai contra dizer que, ó, a economia está melhor, a renda continua boa, está tendo ainda muito emprego nos Estados Unidos. Então, enquanto a renda estiver bem e os empregos estiverem bem, tá tudo bem. A partir do momento que isso aí tudo começar a piorar, aí vai ter dados oficiais de recessão nos Estados Unidos, que por incrível que pareça, não tem. Os Estados Unidos está a maior confusão, porque parece que o Biden foi reeleito e eles não acreditam nisso. Na verdade, é difícil você crer numa eleição quando você vê o mundo inteiro na rua torcendo pelo outro candidato, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente pode entender o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, lá na China, eles estão começando a quebrar as coisas, a fazer protestos, ninguém aguenta mais esse negócio de máscara, ninguém aguenta mais. Lá na China, eles têm que fazer o teste do PCR desgraçado, aquele do Covid, todos os dias. E se você rejeita, você é preso. E aí agora vem o Fed falando que o mercado imobiliário nos Estados Unidos está tudo bem. Ai, meu Deus. Então, assim, gente, momentos terríveis que a gente está vivendo. Fiquem tranquilos, calculem as suas operações antes de entrar na operação, saibam o máximo que vocês podem perder, porque isso é o que importa. O resto é só o resto. Uma coisa que está assustando muito nos Estados Unidos é que todos os yields estão invertidos. Todas as curvas, tá? Antigamente era um, depois foi dois, depois três. Então, assim, todos eles, tá? 2 anos, 10 anos, 20. O que você possa imaginar tá tudo invertido. Então, isso é muito ruim, porque significa recessão, apesar de que oficialmente não tem esses dados, tá? Isso também não significa que o mercado vai ter um crash agora, mas significa que é muito ruim. Então, o que o cara aqui do Marketeer tá falando é que as pessoas não entenderam ainda que o mercado morreu. E que primeiro vem o choque, depois a negação, depois a brabeza, depois você quer barganhar, quer trocar, né? Depois vem a depressão e por fim a aceitação e esperança que vamos recomeçar tudo de novo, tá? E aonde que a gente está agora? Ele acha que a gente está tentando fazer uma barganha, fazer uma troca. Porque cada vez que o mercado sobe, quem sabe acabou o bear market. Quem sabe o pior já ficou para trás da gente, né? Só que a real é que os dados macro estão muito ruins, gente. E agora é o fim do mundo? Não. Muita coisa ainda pode acontecer. Mas por isso que você tem que estar esperando o melhor, mas preparado para o pior. Sabe quais foram os anos que foram iguais a 2022? 1931, 2008.
1937, 2002, 1974, todos os anos de grandes crises que batem mais ou menos 198 dias. E se a gente pegar esses piores anos de maior volatilidade e comparar, a maior parte deles caíram ali 24%. A gente caiu 27%, gente. Então a gente estaria ali na média. E é por isso que as pessoas estão tão esperançosas. Será que realmente nós estamos no fundo? Será que agora vai tudo melhorar e nós vamos ter o rally do final do ano? Estatisticamente, o risco de uma depressão é o que está sendo calculado. Porque recessão tem 100% de risco, tá, gente? Na verdade, nós já estamos vendo. A grande questão é se vai cair numa depressão ou não. Quando que ela vai começar? Quando a gente tem uma recessão, os PLs, eles caem. Tá? E os rendimentos ali, né, os balanços das empresas, eles também caem. Esse é o primeiro bear market que a gente não tem grandes balanços terríveis, tá? Mas porque tá todo mundo desesperado e com medo, tá tudo caindo. Agora imagina se a gente for para uma depressão. Aí a gente vai ter um grande problema. A maior parte dos resultados que a gente viu das empresas, porque o Fed foi muito hawkish e levantou muito a taxa de juros, né? Então a gente teve uma contração muito grande desses P/E aqui, que na verdade é o PL, né? A partir do momento que essa taxa de juros ficar estável, o mercado ele vai conseguir crescer. Só que nós estamos vivendo num momento muito conturbado. Se a gente vê todos os dados aqui, o que a gente viu hoje foi o pior de todas as crises. Impressionante, né? Mas isso não é desculpa para você ficar com medo. Fique na paz, tranquilidade, calcule seu stop, garanta o seu target gain, faça as coisas com calma, tranquilo, não aumente a mão. Na verdade, diminua a mão, principalmente quanto maior for a volatilidade, menor tem que ser a tua mão. E aí você vai conseguir pensar, porque se você começar a aumentar muito a mão, você não pensa direito, porque o emocional te derruba. E é complicado, porque quando vem esses caras do Fed, o Powell tá aqui demonstrado, né? Eles abrem a boca e aí o mercado faz uma volatilidade insana que leva o teu stop, né? Não perca dinheiro com falta de conhecimento aonde colocar o seu stop, né? São muitos os problemas agora. Mas existem solução, que é exatamente você calcular, você é o responsável por determinar o teu drawdown, quanto que você pode perder. A diferença entre o trader que é profissional e aquele que não é profissional é que o trader profissional ele limita as suas perdas, ele sabe quanto que ele vai perder. E a diferença entre os dois é muito simples. Enquanto que os dois vão ganhar, né? Porque o profissional ganha porque é bom e o trader iniciante ele ganha porque é a sorte, né? É aleatório mesmo. Tem uma coisa que o trader amador ele não consegue fazer. Ele não consegue perder com consistência. Então aprenda a ser perdedor. Aprenda a perder com consistência. Essa é a chave. É isso que eu tinha para colocar para vocês. Fiquem na paz aí, gente. Muito obrigado, atenção dispensada e até uma próxima oportunidade.